Promessa de emprego acaba em sequestro no Líbano. É isso aí, minha família. Hoje eu vou partilhar com vocês uma história que deve servir de lição para várias mulheres angolanas. Há muita promessa de emprego, só que há promessas de empregos que vêm com muita maldade. E o vídeo que você vai assistir hoje é um desses casos. Como ali há muito tráfico de órgãos, então diz-se que o desaparecimento dela talvez pudesse prover, não é algo do gênero. E o tempo foi passando, quando ela relatou este fato lá para Angola, a família toda se apercebeu, então começaram a fazer as diligências como poderem ir para o Líbano para poder encontrar a senhora. Mas como sabes como é que é, em Angola as coisas... Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto. Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Liga para o número 929 92 33 02. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, recentemente nós recebemos uma denúncia pública extremamente complicada. Esta senhora que vocês estão a ver na tela é uma senhora de idade, uma senhora que trabalhava com este senhor que vocês estão a ver na tela, de nacionalidade libanesa. Eles trabalhavam muito bem, até que chegou um dia que o libanês disse na senhora: pá, eu quero te levar no Líbano para você trabalhar, para cuidar dos meus filhos, pois a minha mulher está grávida. A senhora concordou, fizeram os papéis. Ela foi para o Líbano. Só que lá no Líbano, a senhora viveu o verdadeiro inferno. Então, no princípio deste ano, diríamos que no mês de março, o próprio patrão, que é o libanês, convidou ela, ou disse a ela para poder auxiliá-la nesse contexto de trabalhar no Líbano, porque a esposa do próprio patrão acabava de dar à luz lá no Líbano. Então, segundo o próprio patrão, precisaria dos serviços da senhora para poder auxiliar a esposa dele lá no Líbano. E essa parente nossa, a esposa do meu tio, disse ao patrão dela que tinha que entrar em contato com o esposo dela. E entrou em contato e o esposo dela, que é o meu tio, disse que não poderia liberar a sua esposa porque é uma mulher casada, tem filhos, até porque não sou. A senhora, todo o tempo que ela trabalhou na casa do senhor, provavelmente não dava comida, a senhora não tinha direito a matar bicho nem almoço na casa desse tal suposto patrão, desse libanês. A senhora que tinha a responsabilidade de poder levar a comida da sua casa para o seu lugar de trabalho. E o meu tio disse ao libanês dizer que não. Mas é que o senhor foi insistindo. Talvez, acho que ele deve ter trabalhado a cabeça da senhora e insistindo até que conseguiu. Ele responsabilizou-se em tratar o passaporte. Depois de tratar o passaporte, não sei como é que ele tratou, mas você conhece como é que é o nosso país. Quem tem dinheiro sempre consegue as coisas, ou melhor dizer, o estrangeiro é mais valorizado, não é? E o meu parente, o meu tio, que é esposo dessa senhora, pediu ao senhor que pudesse enviar a cópia do passaporte da esposa para que ele ao menos visse, não é, a cópia do passaporte da esposa e voilà. Mas o senhor disse que iria enviar, depois acabou não enviando.
Então, no dia 19 de maio, a senhora parte para o Líbano juntamente com o libanês. Partiram, nas primeiras 2, 3 semanas estava tudo ok, saíam, passeavam e faziam compras, mas afinal de contas todo este processo era simplesmente para poder ludibriar e tiravam fotos para mostrar de que estava tudo ok. E segundo o relato que nós recebemos, ou que eu recebi, é que 1 mês depois a senhora começou a ser maltratada, já não lhe davam comida nem nada. E depois de um tempinho a senhora foi proibida a não poder entrar mais em contato com sua família lá em Angola, com seu esposo, que é o meu tio, e as suas filhas. Para dizer que, só para realçar que esta senhora já tem filhas grandes e até netas, ou netos, né? E o tempo foi passando, a senhora relatava os maus tratos no meu tio, e o meu parente ligou para o tal patrão dizer que, olha, envie-me a minha senhora porque a minha senhora está sendo maltratada por você, então envie a minha esposa de volta. O jovem, o tal libanês, dizia que para não poder se preocupar, estava tudo bem, que as coisas não eram bem assim. Pronto, o tempo foi passando. 2 meses, 2 meses e qualquer coisa depois, os maltratos continuavam. E segundo o relato dela, é que estavam a planificar ela para ser vendida aos árabes ou então para ser morta e que provavelmente, eu não sei, mas deduz-se que tinha-se, como ali há muito tráfico de órgãos, então deduz-se que o desaparecimento dela talvez pudesse prover, não é, algo do gênero. E o tempo foi passando, quando ela relatou este fato para Angola, a família toda já percebeu, então começaram a fazer as diligências como poderem ir para o Líbano para poder encontrar a senhora. Mas como sabes como é que é, em Angola as coisas demoram mesmo muito. Foram para o SIC lá em Angola, ou melhor dizer, para as autoridades lá de Angola, deram a entrada do processo na PGR. A princípio estava a correr muito bem, mas depois as coisas não começaram a correr bem, ou melhor dizer, o processo começou a atrasar. E talvez mais lá para frente eu vou poder explicar o porquê que, a princípio, com as autoridades lá de Angola estava a correr muito bem, mas depois o processo ficou estagnado. Então, assim que deram-me a conhecer, eu entrei em contato com alguém que eu conheço, que trabalha lá no Líbano, numa das universidades lá do Líbano, e ela explicou-me que era uma situação muito delicada e que era mesmo necessário entrar em contato com as autoridades angolanas lá no Líbano, nesse contexto o setor consular, ou então a embaixada. Mas o que fomos apurar é que Angola não tem nenhuma embaixada lá no Líbano e que a embaixada mais próxima, angolana, próxima do Líbano, estaria no Egito. Procuramos entrar de todas as formas, mas não fomos a tempo, ou melhor dizer que não conseguimos. Então, procuramos um birô para poder salientar que lá no Líbano existem birôs americanos que são especialistas em procurar pessoas desaparecidas, ou melhor dizer, cidadãs estrangeiras, na sua maioria, não é, provenientes da África subsaariana, vão para lá no sentido de poder trabalhar como empregadas domésticas e chegando lá, os seus passaportes são confiscados e não têm direito a salários, são maltratadas e muitas das vezes acabam sendo vendidas ou mesmo mortas. Este é o relato que nós temos de lá do Líbano, até porque eu tenho alguns amigos e eu entrei com eles em contato dessa África francófona, Camarões, Côte d'Ivoire, e há muitos casos disto, até mesmo aos cidadãos da Etiópia. A Etiópia é o país da África que tem muitos casos em que as suas cidadãs, ou melhor dizer, os seus cidadãos vão para lá para poder trabalhar como empregada doméstica, mas depois de um tempinho desapareceram até hoje. Então, entramos em contato com esse birô especialista na procura de pessoas desaparecidas que vão lá no Líbano trabalhar e depois acabam desaparecendo. E eles, como já trabalham com esse tipo de coisa, fizeram o que era necessário, enviamos todos os dados, todos os detalhes do próprio senhor,
o suposto patrão e da nossa parente, e eles delegaram uma equipa especial, especializada nisto, e conseguiram entrar em contato com o senhor. Identificaram-se, explicaram-lhes o caso, e o senhor, quando se apercebeu de que havia um birro que estava a investigar esse caso, então ele sentiu medo, e aquilo, eu não sei como dizer isso em português, mas aquilo parou um pouquinho, não continuar no processo ou com o seu objetivo, porque essas autoridades estavam atrás dele, e lá também, Angola, conforme eu disse, no princípio as autoridades também estavam a trabalhar neste caso, que é o SIC, entrar em contato com o responsável dos libaneses lá em Angola, e que esse tal responsável disse que conhece muito bem esse tal suposto patrão, e conseguiram entrar com ele em contato. Então, tanto lá em Angola estavam a contactar o senhor para ver se aqui pudesse enviar a senhora de volta ou não pudesse fazer mal algum à senhora. E lá no Líbano também esse birro que nós contratamos conseguiram entrar em contato com o senhor ou encontraram o senhor e disseram a ele que não pudesse fazer mal algum à senhora. Então isso paralisou, porque se fizesse algum mal, ele estaria em problemas com as autoridades libanesas e não só, provavelmente as autoridades, a Interpol, então as autoridades internacionais. Então fomos trabalhando neste processo, e olha que a nossa parente, em menos de 15 dias, ela tornou-se numa senhora irreconhecível, ficou totalmente denutrida. Eu depois vou poder enviar-te todas as fotos para tu poderes ver as fotos da senhora e as fotos do suposto patrão. Então, lá em Angola foi-se trabalhando, ligava sempre para o senhor para que não pudesse fazer algum mal à senhora, ou nenhum mal à senhora, melhor dizer. E lá no Líbano também, esse birro que nós contratamos, estavam sempre a comunicar, a entrar em contato com o senhor para que não pudesse fazer mal algum à senhora, que pudesse enviar a senhora para o próprio país. Então, com essa pressão dos dois lados, não é, o senhor não deu sequência com os seus objetivos. Eu não sei, até agora não sabemos qual era o principal objetivo deles, melhor dizer, se era para poder vender a senhora ou então matá-la e poder tirar um proveito com os seus órgãos. Isto não sabemos, somente ele é quem sabe. Então o tempo foi passando, dia vai, dia vem, e houve momentos que a família lá em Angola estava totalmente desesperada. Não tinha esperança de que a senhora voltava, porque não nos era possível contactar a senhora, porque o senhor, o tal suposto patrão, confiscou o telefone dela, confiscou também, ou havia confiscado também o passaporte, e só era possível entrar em contato com a senhora, não é, falar com a nossa parente, através do telefone desse tal libanês, do tal suposto patrão. E que a senhora não poderia falar tudo, ou então o que estava a acontecer exatamente, porque se assim ela falasse, o senhor logo recebia o telefone e dava bofetadas a ela. Então aquilo desesperou-nos bastante, muito mesmo, estávamos a tremer. E a família lá em Angola estava a procurar, a fazer algumas diligências para ver se aqui pudesse, um dos membros da família pudesse dirigir lá no Líbano, mas sabes como é que é, as dificuldades da própria cultura, da língua, enfim, então estava difícil. Mas como esse birro que nós contratamos lá no Líbano, ou que havíamos contratado, estava par e passo com o assunto, não é? Então conseguiram impedir muita coisa, e no final o senhor, o tal libanês, melhor dizer, o suposto patrão, teve que render-se. Não deu sequência no processo que ele estava para poder fazer contra a senhora, e a senhora, como estava mesmo em perigo, muito desnutrida, quase a morrer, então tiveram que levar ele no hospital. Depois lá no hospital, esse birro foi para lá com a polícia local do Líbano, conseguiram ver a senhora e asseguraram de que tudo estava indo bem, apesar de que a senhora estava num estado psicológico muito mal mesmo, muito mal, pelo cárcere privado que ela estava passando, ou que ela havia passado, porque haviam lhe fechado num quarto, sem água, sem comida, sem energia, a senhora não saía,
quando os senhores saíam de casa, iam para um determinado lugar, fechavam todos os portões e, segundo o relato da senhora, estavam numa casa, espécie de uma vivenda com muros muito altos, vedados de arames. No tempo que a senhora estava lá, depois que as agressões começaram, ela era fechada num quintal, num quarto, com um quintal, segundo a senhora, a mais ou menos de 6 metros, e que era vedado de arames e com câmeras de surveillance. Então a senhora não tinha como escapar, não tinha como sair. Razão pela qual ela ficou muito magra, mas muito magra mesmo. Eu vou poder enviar-te a foto dela, vais poder ver ela no hospital. Então, posto lá no hospital, como o senhor sentiu pressão, tanto do lado de Angola, tanto as autoridades libanesas, o senhor sentiu pressão, então teve que parar com que ele, com que ele estava a pensar em fazer contra a senhora. E este birro, juntamente com a polícia, se fizeram presente lá no local, no hospital, e começaram a questionar a senhora o que é que se passava, aquela toda coisa, e a senhora explicou. E a partir desse exato momento, segundo as informações que nós recebemos, é que mesmo até a polícia estava a favor, não queria ir a fundo, não é? A fundo deste assunto, estava a favor do seu cidadão, que é o suposto patrão. Mas depois conseguiu fazer-se todas as diligências, não é? A senhora apareceu e de volta, só que nesse processo todo que nós estávamos a fazer, entrar em contato com o senhor, para podermos falar com a nossa parente, enfim, o tal libanês, ele constituiu um advogado lá em Angola. Alguém a quem ele pudesse passar as informações de que poderia levar a senhora de volta e que esse tal suposto advogado pudesse passar a informação à minha família, que é a família desta senhora, dessa nossa parente. Mas é que, durante todo esse processo, esses encontros que o esposo, nesse contexto, o meu tio, o esposo dessa senhora que havia sido sequestrada, não é, por este cidadão libanês, nos encontros que tiveram com esse tal suposto advogado, que é angolano também, que estava a representar esse libanês lá em Angola, não é, no primeiro encontro estava muito bem, garantiu de que o seu cliente, que é o libanês, não poderia fazer mal algum à senhora e que a senhora poderia chegar em Angola, pudessem ficar calmos porque a senhora poderia voltar para Angola e só estavam à espera da data marcada, que é para poder voltar para Angola. Mas aqui deu-se a conhecer as autoridades no SIC novamente, mas depois descobriu-se que, afinal de contas, esse tal suposto advogado, que esse libanês apresentou como advogado, não é advogado. É um militar que provavelmente trabalha lá na guarda presidencial. Agora você percebe o porquê que, no princípio, quando a família lá em Angola deu entrada nas autoridades angolanas, provavelmente lá no SIC, do desaparecimento da nossa parente, que no princípio a PGR estava a seguir o caso assim diligentemente, porque eles deram entrada na PGR e também no SIC, estavam a seguir o caso diligentemente. Mas depois de algumas semanas, o caso parou. Achamos muito estranho o porquê que no princípio estava a correr muito bem e depois de um dia ao outro o caso parou. Afinal de contas, esse tal suposto advogado que estava a representar esse libanês lá em Angola não é advogado, é um militar que trabalha na casa presidencial ou na guarda presidencial. E ele foi até lá, onde deu-se a queixa. Eu acho que falou com um dos senhores, sabes como é que Angola funciona, falou com alguém, com o próprio instrutor de caso deste processo e não sei o que é que eles falaram, talvez deve ter dado aí alguns valores e o caso parou por ali. Então, quando o caso parou, demos conta que Angola não estava... queríamos uma coisa imediata, mas Angola não estava a dar certo com as autoridades angolanas, então, por razão pela qual preferimos apertar mais o birro americano lá no Líbano. Lá no Líbano. Então, como é que eu diria? O tempo foi passando, sempre chamada aqui, chamada acolá, sempre sabendo das informações,
não nos era possível entrar em contato com a senhora, só tinha que ser na presença do próprio libanês, e a senhora não poderia falar as coisas tal como estavam a acontecer, porque se assim pudesse falar algo, o senhor logo recebia o telefone e dava bofetadas nela. Estávamos naquela e suplicávamos, ou então os meus parentes lá em Angola suplicavam ao suposto advogado desse libanês que pudesse falar com seu cliente, que é o libanês, para que não pudesse fazer mal algum à senhora. Então o tempo foi passando até no exato momento, não é, que a senhora teve que voltar para Angola. Mas é que, vê, o dia da volta para Angola, do Líbano para Angola, eu acho que deve ter sido no dia 18, o dia da volta da nossa parente do Líbano para Angola. A viagem, era suposto chegar em Angola às 12 horas, o que mostrava o bilhete de passagem. Iriam chegar no aeroporto 4 de fevereiro, em Angola, às 12 horas. Mas é que 3 dias antes, o tal advogado liga para o meu tio, que é o esposo dessa senhora que estava desaparecida, a dizer que, olha, haverá um atraso, ou então houve uma alteração no voo, no horário do voo da chegada. O voo não poderá chegar às 12 horas, mas sim poderá chegar às 14 horas. Então, o meu tio informou-nos, ou melhor dizer, informou a todos nós, depois nós dissemos que não. Isso aqui é uma manipulação. Como no bilhete está mesmo a marcar que o voo vai poder chegar às 12 horas de Angola, lá em Angola, então seria bom que vocês que estão lá em Angola vão no aeroporto não às 12 horas, vão muito antes. Vão 11h30 ou mesmo 11 horas. Para ao menos estando lá no aeroporto, vocês podereis acompanhar perfeitamente a que horas o voo vai poder chegar. E, dito certo, quando eram 11h30 eles já estavam lá no aeroporto. Afinal de contas, o avião já havia aterrissado em Angola. E o tal suposto advogado, não é, esse militar, já estava lá no aeroporto, já encontraram ele lá no aeroporto. E logo que esse tal suposto advogado viu os meus parentes lá no aeroporto, ele fingiu que não sabia de nada. Depois, o meu tio foi lá saudar, ele deu uma de distraído, de que não sabia de nada. Oh, os senhores já estão aqui, mas o que é que estão a fazer aqui? Eu disse, não, nós já estamos aqui. O meu tio disse que já estamos aqui porque o voo já chegou. E o tal suposto advogado diz, oh, o voo já chegou, não sabia. Então, como os meus parentes não queriam arranjar confusão, só queriam que a nossa parente pudesse chegar bem em Angola, aguardaram. Mas é que lá no voo, na medida que eles saíam do Líbano para Angola, olha só, a nossa parente no Líbano saiu com uma roupa, até quando chegaram, antes de poderem aterrissar, essa roupa que ela usou, o tal patrão, o tal libanês, fez um vídeo nela, dizer, olá, dona fulana, já vais poder chegar em Angola, agora estás satisfeita, aquela toda coisa. E a senhora dizia que sim, estou satisfeita porque vou poder estar na minha terra. Depois de ter feito o vídeo, assim que o próprio patrão o tal libanês fez esse vídeo, envia logo para o advogado dele, o suposto advogado, que é o militar angolano, no sentido de que este advogado pudesse assim reencaminhar este vídeo ao meu tio, que é o esposo da senhora que havia sido desaparecida, no sentido de poder tranquilizar, de que, olha, tua esposa já está no voo e já vai poder chegar em Angola para tu ficares calmo. Mas é que antes de poderem aterrissar lá em Angola, o libanês manda a nossa parente poder trocar de roupa. Não, tens que trocar de roupa, porque não podes chegar com essa mesma roupa, porque se chegares com essa mesma roupa, não quero que seja reconhecida logo no princípio, logo assim que nós chegarmos ao aterrissarmos e seres conhecida, porque não sei o que é os teus parentes estão a querer fazer, então tens que mudar. A senhora foi ao quarto de banho, foi obrigada a trocar de roupa. E nós achamos aquilo muito estranho. Quando ela chegou, oh, você estava com essa roupa, como é que estás com essa roupa? E a senhora disse que sim, foi obrigaram-lhe a mudar de roupa. E achamos muito estranho. Então, assim que chegaram lá em Angola, o meu tio e as suas filhas estavam ali, mas o irmão da esposa do meu tio estavam ali.
E logo que chegaram, naquela troca de conversa, enfim, os nervos, ou então, melhor dizer, eles exaltaram-se, ambas as partes. O irmão da nossa parente queria bater o libanês, mas depois tiveram que separá-los. E assim que chegaram, porque uma vez que o caso já estava no SIC, ou melhor dizer, nas autoridades angolanas, o libanês foi para a casa dele. E o meu tio levou consigo a sua esposa para a casa dele também. E neste exato momento, o processo está nas autoridades. Mas te asseguro que até agora nada está avançando. A intenção era qual? Era que assim que o próprio libanês chegasse em Angola, não é? As autoridades angolanas estivessem logo lá no terreno à espera dele. Logo que ele chegasse em Angola, então era suposto prendê-lo. Mas isto não aconteceu, até neste exato momento. Mas afinal de contas, assim que a nossa parente chegou em Angola, quando relatou todos os fatos vividos por ela lá no Líbano, a princípio ela diz que ela não é a primeira empregada a primeira empregada doméstica a trabalhar na casa desse libanês. Ela disse-nos que antes dela já existiram muitas outras, mas é que essas outras empregadas domésticas só faziam 2 meses, 3 meses, o máximo dos máximos era 6 meses. Por quê? Porque o senhor o libanês sempre que recebia uma empregada doméstica, lhe dizia às empregadas que aqui você vai poder ver muita coisa, mas não deves abrir a boca de nada que você vai poder ver aqui na minha casa. E a nossa parente também relatou-nos de que esse libanês, ele vive num condomínio chique, eu não sei qual é o condomínio, mas vive num condomínio chique, lá em Luanda. E o trabalho deste libanês não condiz com a vida que ele leva, porque ele montou uma barbearia e trabalha numa barbearia. E meu amigo Henriques, vamos ser um pouquinho mais lógicos. Barbearia não dá assim tanto dinheiro que a pessoa consegue levar uma vida de luxo, viver num condomínio e depois ter um carro de último grito. Ao que tudo dá a entender é de que o senhor lá em Angola faz negócios obscuros. E esses negócios quais são? Não sabemos até agora porque não se investigou nada até nesse exato momento. Mas como se viveu em Angola há alguns meses, viveu-se aquelas ondas de raptos e você relatou muito essas ondas de raptos. Então é bem provável que esse senhor esteja a fazer um desses negócios obscuros, quer seja drogas, quer seja cena de tráfico humano. Tu percebes? Então, a vida que o senhor leva lá em Angola não condiz com o trabalho que ele tem, porque ele conseguiu montar uma barbearia, e na barbearia dele, os únicos que vão lá só são os próprios libaneses, e os libaneses não são muito assim para dizer que o trabalho dele realmente condiz com a vida que ele está a levar. Então, são coisas muito suspeitas. Os meus parentes até agora estão bem traumatizados com esta situação, porque mesmo lá em Angola estão a encontrar barreiras, e a informação que eu recebi é de que esse tal advogado, que na realidade não é advogado, é um militar, o suposto advogado desse libanês, ele havia retirado a queixa lá na PGR. Quer dizer que a queixa na PGR foi retirada sem o consentimento da parte lesada. Mas como também os meus parentes haviam colocado o processo, acho que era no SIC Cacoaco ou SIC, eu não sei, aquela nova centralidade lá de Cacoaco, haviam colocado, então na semana passada eles foram chamar o tal libanês foi convocado lá no SIC para poder responder este processo. E quando lhes informaram, quando ligaram para ele, melhor dizer, ele ligou para o suposto
advogado que na realidade é amigo dele, que trabalha na guarda presidencial, e lhe informou. E logo que esse tal militar soube disto, liga para o meu tio dizer que por que vocês estavam a fazer isso? Já se retirou a queixa na PGR e como é que vocês não deram mais a queixa no SIC? E o meu tio disse, não, quem disse que retirou-se a queixa na PGR? Nós não tiramos a queixa está até agora. E o senhor disse que ele é quem tirou, esse tal militar, ele é quem tirou a queixa na PGR. Mas que a queixa no SIC ainda continua, isto é um fato. Então, os meus parentes, uma vez que eles estão traumatizados, não estão capacitados para poder falar diretamente contigo, mas eu pedi autorização deles e eles disseram que eu poderia muito bem relatar-te todos os factos e para ver se é que você pudesse lançar isso, pudesse fazer um resumo, estou aqui a falar muito, mas pudesses fazer um resumo de tudo isto e pudesses lançar nas suas redes sociais, ou melhor dizer, no seu canal, para poder alertar as outras mulheres lá em Angola. Porque com a situação que o país está vivendo, a pobreza é extrema, então todo tipo de trabalho que está a aparecer, os nossos irmãos lá em Angola estão a aceitar. Não aceitem qualquer tipo de proposta de emprego no exterior. Ninguém sabe o coração desses chefes. Talvez são traficantes de órgãos. Se gostou desse vídeo, deixa o like, comente e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Estou a agora. Vamos aqui, família.